Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fatos em 10. Hoje, a gente vai mergulhar num dos temas mais perturbadores que existem. Pensa comigo, qual a probabilidade de uma pessoa, com uma vida, família, amigos, simplesmente evaporar? Sumir, sem deixar absolutamente nenhum rastro. É uma ideia que parece absurda, tirada de um roteiro de ficção científica, mas que acontece com uma frequência assustadora. São casos que desafiam completamente a nossa lógica, que quebram as regras do que a gente entende como possível. A polícia investiga, as famílias procuram, a mídia noticia, mas no final, a única coisa que resta é um grande ponto de interrogação. Esses desaparecimentos são como falhas na nossa realidade. De um segundo para o outro, alguém que estava ali, vivendo sua vida, simplesmente deixa de existir no mapa. Não há corpos, não há bilhetes de despedida, não há pistas concretas. Apenas o silêncio e a angústia de quem ficou para trás. É como se o universo tivesse engolido essas pessoas, apagando sua presença do mundo. E o mais assustador é que não estamos falando apenas de lendas antigas ou contos de pescador. Estamos falando de casos reais, documentados, alguns deles capturados por câmeras de segurança, que só tornam o mistério ainda mais profundo e inexplicável. Então, preparem-se. No vídeo de hoje, vamos explorar os 5 desaparecimentos mais enigmáticos e inexplicáveis da história, desde mistérios centenários até casos modernos que aconteceram sob os olhos atentos da tecnologia. Cada história que eu vou contar vai fazer vocês questionarem tudo. Portanto, apertem os cintos, porque o que vocês vão ver hoje vai desafiar o que vocês acreditam sobre a realidade, sobre o tempo e até sobre o espaço. Estão prontos para encarar o desconhecido? Então, vamos nessa. Vamos começar com um caso relativamente recente e que foi, em grande parte, registrado em vídeo. Estamos em 2014. O alemão Lars Mittank, de 28 anos, estava de férias com amigos em Varna, na Bulgária. Tudo corria bem até que, após uma briga em um bar, Lars sofreu uma lesão no tímpano. Por recomendação médica, ele não pôde pegar o voo de volta com seus amigos e teve que ficar para trás, sozinho, esperando se recuperar. E é aí que as coisas começam a ficar extremamente bizarras. Sozinho em um país estrangeiro, o comportamento de Lars mudou drasticamente. Ele ligou para a mãe em pânico, sussurrando que estava sendo perseguido por 4 homens que queriam matá-lo e que ela deveria cancelar seus cartões de crédito. Ele se escondeu em um hotel, parecendo paranoico e aterrorizado com algo que ninguém mais conseguia ver. No dia seguinte, ele finalmente foi ao aeroporto para pegar um voo para casa. Ele chegou a consultar o médico do aeroporto, mas durante a consulta, um funcionário da construção civil entrou na sala e Lars, inexplicavelmente, entrou em pânico total. Ele gritou, levantou-se e saiu correndo como se sua vida dependesse disso. As câmeras de segurança do aeroporto registraram tudo. Vemos Lars Mittank correndo desesperadamente pelo terminal, largando sua mochila, sua carteira e seu celular para trás. Ele corre para fora do prédio, pula uma cerca de arame farpado com mais de 2 metros de altura e desaparece em uma floresta de girassóis ao lado do aeroporto. A cena é surreal. Ele corre como se estivesse fugindo do próprio diabo. E essa foi a última vez que alguém o viu. Em plena luz do dia, em uma área movimentada, Lars Mittank simplesmente sumiu. A grande questão que permanece até hoje é: do que, ou de quem, Lars estava fugindo? Era uma perseguição real? Ou uma alucinação causada por algum trauma ou substância? A polícia búlgara vasculhou a área extensivamente, mas não encontrou absolutamente nada. Nenhum corpo, nenhuma pista, nenhum sinal. Ele correu para aquela floresta e foi como se tivesse atravessado um portal para outra dimensão. O homem que ficou conhecido como o desaparecido mais famoso do YouTube continua sendo um fantasma.
Um enigma capturado em vídeo. Agora vamos para uma noite fria de maio de 2008, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Brandon Swanson, um jovem de 19 anos, estava voltando para casa depois de comemorar o fim do semestre com amigos. No meio do caminho, em uma estrada rural de cascalho, seu carro caiu em uma vala. Sem problemas, ele pensou. Ele pegou o celular e ligou para seus pais, pedindo que o buscassem. Ele disse que estava perto da cidade de Lind e que conseguia ver as luzes da cidade. Seus pais, Brian e Annette, entraram no carro e foram ao seu encontro. Eles mantiveram a ligação ativa por 47 minutos. 47 minutos de uma conversa que se tornaria a última. Brandon guiava os pais pelo telefone, descrevendo o que via, mas eles simplesmente não conseguiam encontrá-lo. Eles buzinavam, piscavam os faróis, mas Brandon não os via nem ouvia. Frustrado, ele dizia aos pais que estava indo a pé em direção às luzes que ele acreditava serem de Lind. A conversa continuou, com os pais cada vez mais confusos e preocupados por não acharem o filho no local indicado. De repente, no meio da ligação, a voz de Brandon mudou. Ele soltou um grito abrupto. Oh, não! E então, silêncio. A ligação caiu. Seus pais tentaram ligar de volta dezenas de vezes, mas o telefone só chamava e ia para a caixa postal. Desesperados, eles acionaram a polícia. As buscas começaram naquela mesma noite e se estenderam por semanas, meses, anos. Utilizaram cães farejadores, helicópteros, centenas de voluntários vasculhando cada centímetro da região. A única coisa que encontraram foi o carro de Brandon. O carro estava a mais de 40 quilômetros de distância de Lind, o lugar que Brandon jurava estar vendo. Os cães farejadores seguiram seu rastro por cerca de 5 quilômetros, acompanhando a margem do rio Yellow Medicine, até que, abruptamente, o rastro simplesmente parou, como se ele tivesse sido levado para o céu. O que aconteceu naqueles segundos finais? O que provocou o grito de "Oh não! Ele caiu no rio? Foi atacado por alguém ou algum animal?" Nenhuma resposta. Brandon Swanson e o segredo de seu último grito desapareceram naquela noite escura. Agora vamos voltar muito no tempo, para um dos mistérios mais antigos e famosos da história americana. Estamos no final do século XVI, em 1587. Um grupo de cerca de 115 colonos ingleses, incluindo homens, mulheres e crianças, desembarca na ilha de Roanoke, na costa do que hoje é a Carolina do Norte. Liderados por John White, eles tinham o sonho de estabelecer a primeira colônia inglesa permanente no Novo Mundo. Pouco tempo depois, a primeira criança inglesa nasceu nas Américas, Virginia Dare, neta de John White. A colônia precisava de suprimentos, e John White decidiu retornar à Inglaterra para buscá-los, prometendo voltar o mais rápido possível. No entanto, a guerra entre a Inglaterra e a Espanha atrasou seu retorno por longos e angustiantes 3 anos. Quando ele finalmente conseguiu voltar à ilha de Roanoke, em 1590, o que ele encontrou foi uma cena de arrepiar. O assentamento estava completamente vazio. Todas as casas e fortificações haviam sido cuidadosamente desmontadas, não destruídas, o que sugeria que a partida não foi feita às pressas ou sob ataque. Não havia nenhum sinal de luta, nenhum corpo, absolutamente nenhum vestígio das 115 almas que ele havia deixado para trás. Era como se a colônia inteira tivesse sido apagada da existência. A única pista, o único indício do que poderia ter acontecido, era uma palavra. Entalhada em um dos postes da paliçada que cercava a vila, estava a palavra Croatoan. Em outra árvore próxima, as letras Cerro. Croatoan era o nome de uma ilha vizinha, e também o nome da tribo nativa que vivia lá. A teoria mais óbvia seria que os colonos se mudaram para a ilha Croatoan, talvez em busca de refúgio ou para se integrar à tribo local. Mas John White nunca conseguiu verificar.
Uma tempestade o impediu de ir até a ilha vizinha e ele foi forçado a voltar para a Inglaterra, morrendo sem nunca saber o que aconteceu com sua filha, sua neta e o resto da colônia. Investigações posteriores e escavações arqueológicas ao longo dos séculos nunca encontraram uma resposta definitiva. A colônia perdida de Roanoke e a enigmática palavra Croatoan permanecem um dos maiores mistérios não resolvidos da história. Esse é talvez o caso de desaparecimento mais famoso e midiático do século XXI, uma história que chocou o mundo e que continua sem solução. Em maio de 2007, a família britânica McCann passava férias no resort da Praia da Luz, em Portugal. Na noite de 3 de maio, os pais, Kate e Jerry McCann, jantaram com amigos em um restaurante de tapas a cerca de 50 metros do apartamento onde seus 3 filhos pequenos dormiam. Eles combinaram de revezar as idas ao apartamento para checar as crianças. Por volta das 22 horas, Kate McCann foi fazer sua verificação e encontrou o horror. A cama de sua filha de 3 anos, Madeleine, estava vazia. A janela do quarto estava aberta e a pequena Maddie havia desaparecido. O pânico se instalou imediatamente. Uma busca frenética começou no resort e arredores, envolvendo funcionários, hóspedes e, posteriormente, a polícia portuguesa e britânica. O caso ganhou uma proporção gigantesca, com o rosto de Madeleine estampado em jornais e programas de TV em todo o mundo. O que torna o caso tão desconcertante é a total ausência de pistas concretas. Não havia sinais de arrombamento na porta ou na janela. Nenhum pedido de resgate foi feito. As investigações foram complexas e controversas, com a polícia portuguesa chegando a declarar os próprios pais como suspeitos, uma teoria que mais tarde foi descartada por falta de provas. Várias linhas de investigação foram seguidas ao longo dos anos, de sequestro por uma rede de pedofilia a um assalto que deu errado, mas nenhuma levou a uma conclusão definitiva. Milhões de euros foram gastos, milhares de pessoas foram investigadas e inúmeras pistas falsas surgiram. Mas o paradeiro de Madeleine McCann continua sendo um mistério absoluto. Como uma criança some de um quarto trancado por dentro, em um resort movimentado, sem que ninguém veja ou ouça nada? O caso é um labirinto de teorias, especulações e dor. Para o mundo, é um enigma fascinante e terrível. Para a família, é um pesadelo que já dura mais de uma década, um quarto vazio que simboliza a mais cruel das incertezas. Para o nosso último caso, vamos embarcar em um mistério marítimo que se tornou a definição de navio fantasma. Em dezembro de 1872, o brig canadense Dei Gratia navegava pelo Oceano Atlântico quando avistou outra embarcação à deriva, o Mary Celeste. O navio parecia estranhamente errático, navegando sem rumo. O capitão do Dei Gratia, David Morehouse, que conhecia o capitão do Mary Celeste, Benjamin Briggs, decidiu investigar. O que eles encontraram a bordo se tornaria uma lenda. A tripulação do Dei Gratia abordou o Mary Celeste e encontrou um navio em perfeitas condições de navegação. As velas estavam parcialmente içadas, mas algumas estavam rasgadas. Não havia ninguém a bordo, nenhuma alma viva. O diário de bordo do capitão tinha sua última anotação feita 10 dias antes, sem registrar nenhum tipo de problema. A carga de 1.701 barris de álcool industrial estava praticamente intacta. Objetos pessoais da tripulação e do capitão, sua esposa e sua filha de 2 anos, estavam em seus lugares. Tudo parecia normal, exceto por alguns detalhes bizarros. Havia cerca de 1 metro de água no porão, mas nada que justificasse o abandono do navio. O único bote salva-vidas estava faltando. Um sextante e um cronômetro, instrumentos essenciais para a navegação, também haviam sumido. Mas a comida e a água a bordo eram suficientes para mais 6 meses.
Por que uma tripulação experiente abandonaria um navio perfeitamente navegável no meio do oceano? O que aconteceu para que 10 pessoas decidissem arriscar suas vidas em um pequeno bote salva-vidas? As teorias são inúmeras e vão do plausível ao fantástico. Ataque de piratas? Improvável, já que a carga valiosa estava lá. Motim? Não havia sinais de violência. Uma tromba d'água? Talvez. Uma teoria popular sugere que os vapores do álcool da carga podem ter vazado, criando o medo de uma explosão iminente que fez a tripulação abandonar o navio às pressas. Mas ninguém sabe ao certo. O destino do Capitão Briggs, sua família e sua tripulação é um dos maiores e mais duradouros enigmas dos 7 mares, transformando o Mary Celeste no arquétipo do navio fantasma. E assim, chegamos ao final de mais uma jornada por mistérios que desafiam a nossa compreensão. Cada um desses casos nos deixa com uma profunda sensação de impotência. É aterrorizante pensar que, apesar de toda a nossa tecnologia, toda a nossa ciência e toda a nossa capacidade de investigação, uma pessoa, ou até mesmo um grupo inteiro de pessoas, pode simplesmente ser apagado da realidade. É um lembrete sombrio da nossa própria fragilidade e dos limites do nosso conhecimento. O que aconteceu com essa gente toda? Onde eles estão? Fica a pergunta no ar. É realmente possível desaparecer sem deixar um único vestígio? Seriam esses casos apenas uma série de coincidências trágicas e crimes perfeitamente executados? Ou existe algo mais em jogo? Estaríamos lidando com fenômenos que ainda não entendemos, falhas na estrutura do tempo e do espaço, ou forças que estão completamente além da nossa compreensão humana? A verdade é que talvez nunca saibamos as respostas. O silêncio que esses desaparecimentos deixam para trás é o que os torna tão eternos e assustadores. Essas histórias nos mostram que o mundo ainda guarda segredos profundos e que o desconhecido está sempre à espreita. Agora eu quero saber de vocês. Qual desses casos mais te arrepiou? Você tem alguma teoria sobre o que pode ter acontecido? Deixa aqui nos comentários a frase "Mistério sem fim" para eu saber que você chegou até o final e compartilhe sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo, onde vamos continuar desvendando os maiores enigmas do nosso mundo. Até lá!